essa é a melhor oportunidade de marketing para sua empresa esse ano e ela só acontece a cada 4 anos. Se você tem acompanhado o movimento das grandes empresas do Brasil, por exemplo a CIMED, você viu que o João Adib investiu na Copa do Mundo. E não tem a ver com gostar ou não de futebol. Tem a ver com você entender o que o futebol significa no Brasil e o fato de que, além de ele ser entretenimento, ele também é uma oportunidade de você crescer dentro da sua empresa. Ele é uma oportunidade de você produzir um conteúdo com contexto social e que tem uma probabilidade muito maior de viralizar e de trazer muito dinheiro para o seu bolso. Mais de 70% dos brasileiros já entram no clima da Copa muito antes dela começar. Isso é o que os estudos da Globo mostram pra gente. E de acordo com esse mesmo estudo, mais de 70% desse público vai mudar os seus hábitos durante a Copa. Produtos são criados, novos influenciadores nascem e muito dinheiro circula entre as empresas que apostam pelo menos um pouquinho nessa temática. São exatamente 49 dias. Não tem a ver com você patrocinar um time de futebol ou aparecer durante os jogos. Tem a ver com você entender sobre esse contexto e utilizar ele de forma estratégica. O melhor exemplo disso é o que o João Adib fez esse ano. E o cara sabe fazer marketing. Ele literalmente, além de patrocinar a Copa, aparecer em praticamente todas as propagandas da Globo associadas à Copa do Mundo, ele também está de forma estratégica se posicionando como um personagem. Ele é o CEO da torcida brasileira. Ao longo do ano passado e desse ano de 2026, a gente viu o João Adib se diversificando, testando estratégias diferentes, se posicionando de uma forma que a gente vê poucas empresas conseguindo fazer no mercado. E principalmente uma empresa num segmento tão complexo quanto uma farmacêutica. A CIMED vai investir mais de 200 milhões de reais nessa estratégia. A gente está falando em aparecer no campo, aparecer nas propagandas, está bem posicionado enquanto os jogos estão acontecendo, fora toda a estrutura que eles vão ter nas redes sociais para conseguir viralizar, antecipar momentos. Está bem posicionado com a marca no momento em que as pessoas vão estar procurando pelo tema de futebol. Quando a gente fala de marketing de conteúdo, você precisa entender que o quanto você aproveita do cenário que já está criado, das coisas que já existem para poder viralizar, aumentar a sua visibilidade, vai fazer com que fique muito mais fácil das pessoas conhecerem a sua empresa, criarem confiança e comprarem o seu produto. Ele está esperando um retorno de mais ou menos 2 bilhões de reais. A gente está falando de multiplicar o investimento que ele fez em 10 vezes. A Copa do Mundo, ela não é um jogo, ela não é sobre futebol, ela é um assunto. E quando a gente está falando de marketing, contexto é tudo. A gente utiliza os trends, os memes, as coisas que estão viralizando. E muitas vezes a gente não precisa nem falar de viralização. A gente pode estar falando sobre o contexto que já existe. Muitas vezes a gente já usa palavras que os nossos clientes estão acostumados, contextos aos quais ele já reconhece. Você sabe muito bem, você conhece o seu cliente na outra ponta. E saber isso faz com que você consiga vender de uma forma mais rápida e efetiva. Você já parou para pensar se você estivesse em Nova York, andando pela Times Square e de repente ela inteira ficasse amarela? É isso que o João Adib está propondo durante a Copa do Mundo. Ele está querendo transformar aquele lugar num mar amarelo, como ele está dizendo. E basicamente reforçar a marca dele, associando ela à seleção brasileira, ao contexto de Copa do Mundo e fazendo isso da forma mais incrível de todas, entrando e dominando um dos espaços publicitários mais famosos do mundo durante a Copa. Essa foi a maior sacada que eu já vi o João Adib ter. Todo mundo sabe que quando a gente abre um vídeo da CIMED, o pessoal tá lá usando aquela camisa amarela escrita CIMED, a gente já meio que associou isso à imagem da CIMED. Agora, imagina se você pudesse conectar essa ideia com um contexto onde esse amarelo já existe. Foi exatamente isso que o nosso CEO da torcida brasileira conseguiu fazer. Ele entrou como patrocinador do time de futebol, patrocinador da Copa na Globo, e ele vai associar o amarelo que a gente está acostumado a ver nos jogadores em campo, na torcida, à própria marca dele. Vai estar todo mundo usando amarelo, vai ter aquele mar amarelo de pessoas torcendo e ele vai tentar conectar isso com a CIMED, fazendo uma das jogadas publicitárias mais inovadoras, diferentes, divertidas, contextuais dos últimos anos. Aí você deve estar pensando comigo, tá, mas como é que eu vou utilizar a Copa do Mundo se eu não tenho 200 milhões de reais para investir, para patrocinar ninguém e nem sou uma emissora nacional que basicamente vive disso? Como que eu uso isso no meu contexto, na minha empresa, que muitas vezes pode ter uma situação, um contexto completamente diferente do que uma CIMED e uma Globo? A primeira coisa, para de pensar só no anúncio, para de pensar só
na venda no final. Pensa que existe uma conversa, existe um assunto que ele viraliza rápido. É um assunto barato, é um assunto que as pessoas já estão envolvidas. Tudo que você precisa de pensar como fazer é como que eu insiro, como que eu participo dessa conversa. Você está muito acostumado a interromper as pessoas navegando pela internet. Você vai lá e aparece no meio do Instagram e com seu anúncio e tenta convencer essa pessoa a comprar. Você vai e manda um e-mail para a pessoa, liga para a pessoa. Você está o tempo inteiro interrompendo a vida dela. Mas o ponto é, se você conseguir utilizar de forma estratégica o que eu estou querendo te passar aqui, se você conseguir entrar no contexto que essa pessoa já está abraçada, seu jogo pode mudar. Então, como que você poderia, por exemplo, participar dessa conversa? Será que a sua marca não tem nada para fazer associada com o futebol? Participar um pouquinho desse contexto que leva mais de 100 milhões de brasileiros? Acho que você nunca parou para pensar no tamanho do time brasileiro e como que ele chegou ali. Pensa comigo, a maior parte das coisas relevantes no mundo, principalmente no mundo dos esportes, ela tem a ver com quantas pessoas estão olhando para aquilo, quanto que esse assunto é interessante, quanto que ele é relevante para o dia a dia. E isso não nasce do nada. Quando nós temos um bom atleta, como por exemplo o Ayrton Senna era na Fórmula 1, fica fácil da gente ter intimidade, da gente querer acompanhar, da gente gostar. Então tudo tem a ver com qual é a história que eu estou contando através desse esporte. Você precisa sim de ter uma estrela ali jogando, óbvio, não, você não ganha. Mas a história que está sendo contada por trás disso faz toda a diferença. Então pensa comigo, nas últimas décadas a Globo construiu todo um ecossistema em torno do futebol brasileiro, com as narrações, toda a dinâmica de patrocínio, a forma como ela contava as histórias dos jogos ao longo desses anos nas notícias. Tudo isso aumenta a relevância que o futebol tem pra gente e faz com que a gente tenha cada vez mais amor, carinho e torça pelo time. Tudo isso aconteceu por causa da Globo. Em 2022, 91% da audiência usou o ecossistema da Globo para assistir a Copa. E até atualmente, apesar de a gente ter ali a Cazé TV entrando e dominando cada vez mais esse espaço, a Globo não está ficando para trás. Além das licenças que ela já tem para poder passar a Copa do Mundo da forma tradicional, através da televisão, ela também tem a licença para passar isso através do YouTube, competindo diretamente com o Cazé.